Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Eu lembro de uma ocasião que eu tive que pregar para um auditório de 1.400 pessoas sem energia. E eu estava exatamente pregando sobre a volta de Jesus, quando faltou energia. E aí eu escutei uma irmã falando para o irmão assim: morto tá aí. Essas coisas acontecem, né? Vamos para Gênesis 3, vamos para a nossa última parte do capítulo, do verso 21 ao verso 24. Gênesis 3, do 21 ao 24. Caminhamos até o final deste capítulo, refletindo sobre muitas questões relacionadas à entrada do pecado no mundo. E agora nós vamos para a última parte, a parte que conclui esta grande sessão de Gênesis, grande no sentido de importância, né? Porque em 3 capítulos não é uma grande sessão, mas no sentido de importância, nós concluímos esta sessão. A partir do capítulo 4, nós vamos ter os desdobramentos da entrada do pecado no mundo e os desdobramentos da obra da providência para efetivar a obra de salvação prometida pelo Senhor em Gênesis 3:15, que nós estudamos anteriormente. Mas o nosso texto diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos nos reunir nesse santo dia. Obrigado pela noite de descanso que o Senhor deu a cada um de nós. Obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, mas mais do que isso, obrigado pela obra de Cristo, pela salvação provida pelo Senhor, prometida e efetivada pelo Senhor. Que possamos enxergar Cristo nesse texto, que possamos observar a obra de salvação desenvolvida na Escritura a partir desta parte da narrativa da queda. Que o Senhor edifique sua igreja, que o Senhor fortaleça os meus irmãos, que o Senhor abra os ouvidos daqueles que estão adormecidos quanto à crença, a fé, a vida com Deus. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós chegamos até o ponto mais alto da narrativa do capítulo 3 de Gênesis. Aqui a Escritura vai nos dizer, no versículo 21, que o Senhor substitui as vestes que Adão e Eva haviam feito antes de folha de figueira. Agora o Senhor diz aqui, por meio de sua palavra, que ele faz vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os veste. Esta ação do Todo-Poderoso deve chamar a nossa atenção, porque a nudez agora após a queda era motivo de vergonha, de vexame. A nudez era um motivo de separação e não de união. No final do capítulo 2 nós observamos que o homem e a mulher estavam nus, mas eles não se envergonhavam. Mas no capítulo 3, versículo de número 7, você pode observar aí na sua Bíblia, o texto diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então agora a nudez era um motivo não mais de aproximação, de intimidade, mas um motivo de separação. Então eles procuram
um tipo de autoproteção. Por meio de suas próprias obras, eles tentam proteger-se de Deus e proteger-se do outro, porque a comunhão com Deus havia sido rompida e a comunhão com o próximo, no caso, ao próprio cônjuge, né? Para Adão, Eva, para Eva, Adão, essa comunhão havia sido rompida. Então, agora no verso 21, Deus dá vestes de peles de animais a Adão e Eva. Isso deve nos lembrar de que Deus precisa matar um animal para cobrir Adão e Eva. O sangue de um animal precisava ser derramado para que houvesse a cobertura de Adão e Eva. A Escritura diz em outro lugar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Efetivamente, nós não temos aqui, nessa ação, de fato, a consumação da salvação de Adão e Eva. Mas nós temos uma alusão a algo que aconteceria no futuro. Quando nós observarmos mais à frente o capítulo 22 de Gênesis, vamos ver que Deus providencia um cordeiro para suprir a necessidade da oferta. Aquilo é muito interessante, porque cumpre o que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus providencia um animal para que o homem saiba de que a redenção só pode vir através do derramamento de sangue, mas a redenção completa e perfeita só virá através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, quando o texto nos diz em Gênesis 22, na fala de Abraão, Deus proverá para si um cordeiro. O que acontece e o que aparece não é propriamente um cordeiro, mas um animal para o sacrifício. No versículo 21 e 22, agora o 22, o texto complementa dizendo: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Como um de nós. Como assim, né? Como o Senhor diz que o homem se tornou um de nós? Primeiro, o nós aqui deve chamar nossa atenção, porque à luz do que vemos no Novo Testamento, o nós aqui se refere ao Deus triuno, ao Deus que é trindade. Então o homem se tornou como um de nós. Em que sentido o homem se tornou como um de nós? Sendo conhecedor do bem e do mal. Mas há uma diferença aqui importante entre o conhecimento que o homem tem do bem e do mal e o conhecimento que Deus tem do bem e do mal. Deus não conhece o mal o experimentando, certo? Deus não conhece o mal tendo a natureza do mal. Deus conhece o mal por causa de sua determinação da entrada do mal no mundo. O homem conhece o mal experimentando e vivenciando o mal. Deus conhece o pecado porque há um decreto da parte de Deus para a entrada do pecado no mundo. Mas Deus mesmo não é pecador. Então Deus não tem a experiência do pecado. Então há uma diferença de como Deus conhece o mal e como Deus usa o mal, de como o homem experimenta o mal e vive o mal. O mal está no próprio homem, no próprio indivíduo, por causa da natureza pecaminosa que ele tem. O texto continua dizendo: assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Ora, em tese, se Adão e Eva caídos, depois de terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, comessem da árvore da vida, eles não teriam chance de redenção, porque a árvore da vida faria com que eles tivessem um pecado eterno, inexpiável. E foi isso que Deus evitou. Então, por isso Deus coloca um querubim guardando o caminho da árvore da vida, e por isso que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. O Senhor Deus priva do jardim da árvore da vida para que eles não comessem dela, por misericórdia. Deus priva Adão e Eva da árvore depois da queda por misericórdia, porque Deus tinha um plano redentor e ele já estava em curso, e a condenação do pecado já estava presente. Então, quando observamos o versículo 23, o texto vai nos dizer assim: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim.
a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Querubim é um anjo protetor. Eles aparecem nas Escrituras com uma tarefa de proteger, e aqui eles tinham a tarefa de proteger o jardim do Éden. O Éden foi extinto, nós não temos mais como encontrarmos esse jardim, e mesmo no decorrer da história bíblica, nós vamos ver que ele não aparece mais. O que vai chamar a nossa atenção é o que acontecerá na consumação, a correlação do que há no Éden como jardim, do que haverá no futuro, é Nova Jerusalém e Éden. Isso aqui é muito importante. No versículo 23 e 24, meus irmãos, aprendemos que não havia nenhuma possibilidade de Adão e Eva regressarem ao jardim e novamente terem a comunhão com Deus que havia antes da queda. Então eles não podiam reaver a comunhão com Deus. Uma vez que eles comeram do fruto, eles morreram. Então isso impossibilitava que eles reconquistassem a confiança de Deus ou a comunhão com Deus. Isso não era possível a eles, a menos que Deus os trouxesse. Agora eles estavam distantes, eles estavam fora do espectro que figurava a comunhão com Deus. Isso nos deixa evidente na Escritura, já em Gênesis, que o que Paulo diz é certeiro e se aplica exatamente a esse texto. Não depende de quem quer e de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. O homem não poderia voltar sozinho a Deus. Por isso o livre-arbítrio libertário é um mito. É um mito filosófico. O homem não pode voltar à presença de Deus sozinho, a menos que Deus o traga. Ele foi expulso da presença de Deus. Ele está longe da presença de Deus. Ele está condenado sem Deus. Então ele não pode resolver, por sua própria razão, ir a Deus, porque a sua razão está caída, está morta. Racionalmente o homem não escolherá Deus. É necessário então que o Espírito venha, haja no coração daquele que é eleito, então vai dispor a sua vontade para que ele deseje Deus. Quando alguém deseja Deus e vai a Deus, é porque Deus já veio a ele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, disse o apóstolo São João. Mas aqui nós precisamos aprender algumas coisas com respeito a essa passagem em relação ao Salvador, em relação a Cristo, porque ela aponta para Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo. A primeira coisa que nós devemos considerar aqui é que essa tentação se dá no jardim, onde não havia pecado, onde não havia iniquidade, onde todo o ambiente era favorável para que o homem obedecesse a Deus, embora houvesse a possibilidade de sua queda. A criação estava em harmonia com o Criador, e a humanidade fazia parte dessa criação, mas lá eles foram tentados num lugar em que eles tinham tudo, absolutamente. Som, parou, voltou. Eles tinham tudo, absolutamente. Cristo não foi tentado num jardim, Cristo foi tentado num deserto. No deserto, o pecado estava presente na criação. No deserto se via a maldição de Deus de cardos e abrolhos. No deserto se via a maldição de Deus da desavença, da inimizade entre o homem e a criação por causa do pecado e por causa das autodefesas desenvolvidas pela humanidade e pela própria criação em inimizade por causa dos efeitos da queda no mundo. Adão esteve um dia com o tentador e sua esposa. Jesus esteve 40 dias diante do tentador. Adão tinha todas as circunstâncias para vencer a tentação. Tudo que ele precisava para suprir as suas necessidades estavam ali. Jesus estava num deserto. Jesus não tinha água, Jesus não tinha comida, Jesus não tinha provisão durante 40 dias. Jesus venceu a tentação desses 40 dias por causa da nossa salvação. Cristo também esteve num jardim, por outro lado.
não em estado de deleite e alegria como Adão esteve, mas em estado de angústia e de terror. Getsemane é o oposto do Éden na ordem da redenção. Se no Éden Adão e Eva tinham deleite, no jardim do Getsemane Jesus tinha angústia profunda e terror por causa da ira de Deus que iria sobrevir à sua carne, que na verdade já estava descendo sobre ele. A ira de Deus já estava sobre Cristo na angústia do jardim. No primeiro Éden, Adão e sua mulher estavam em estado de felicidade e trocaram isso por um desejo transgressor. Trocaram isso por um desejo de serem autônomos, de serem independentes de Deus. No jardim do Getsemane, Jesus, em opressão, escolheu a obediência. Se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus é o segundo Adão que vive em obediência oposta à desobediência do primeiro Adão. No Éden houve desobediência a Deus. No Getsemane houve obediência profunda e total. Jesus desejava a vontade absoluta de Deus. Então, quando nós olhamos para a história do Jardim do Éden, nós devemos ter um cuidado, porque em primeiro lugar, sim, nós devemos nos observar projetados aqui nos próprios pais. Caímos com eles, mas nós não devemos achar que o ensino para aqui, porque o ensino aponta para Cristo. Essa tragédia que acontece aqui é remediada por Cristo. No Éden houve promessa à mulher, houve promessa da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Cristo esmagou a cabeça de Satanás, tomando sobre si toda a condenação experimentada em sua alma. Aquele foi o seu inferno. A ira do Todo-Poderoso veio sobre Cristo, por amor aos eleitos, por amor àqueles que viriam do descendente da mulher, Cristo. No Éden, houve maldição e condenação sobre a criação e sobre as criaturas. Em Cristo, meus irmãos, em sua morte e ressurreição, a regeneração, restauração de relacionamentos, restauração da nossa vida com Deus e promessa futura da restauração de toda a terra. Assim como a terra experimentou condenação, ela experimentará redenção total. Assim como na queda nós vivenciamos o rompimento da relação com Deus e da relação com o outro, na nova criação tudo isso será restaurado. Em Cristo, que é nosso mediador, temos reconciliação e comunhão. Em Adão, que é nosso pai ancestral, nós temos separação e condenação. É assim que nós devemos observar o Evangelho. Em Cristo somos não condenados, apartados da comunhão, expulsos da comunhão. Em Cristo nós somos reconciliados, aproximados, juntados, unidos, enxertados, como diz o apóstolo Paulo. Somos igreja de Deus, assembleia dos primogênitos que creem na morte e na ressurreição de Jesus e no pagamento da pena. No Éden, nós temos a fala da serpente que tenta a mulher a desejar, a tocar, a comer do fruto proibido, a influenciar o seu marido. No Evangelho, nós temos pregação, ensino e instrução. No Éden, o que leva Adão e Eva a pecarem contra Deus e se afastarem de Deus é a desobediência de comer de um fruto proibido. No Evangelho, nós somos trazidos à mesa da comunhão da ceia. O Senhor agora nos diz, depois de remidos, comam e bebam, e se alegrem comigo, estejam em comunhão comigo, porque esta é a minha mesa, é o meu alimento para vocês. O texto de João vai dizer: aquele que não come de minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Deus nos traz a sua mesa e diz: esse aqui é o alimento que fortalecerá as vossas almas. Não é à toa que a Bíblia vai chamar Jesus de o pão da vida. Na verdade, ele mesmo se denominou assim: o pão da vida. Nós não precisamos do fruto da desobediência, nós precisamos do alimento da vida, que é Cristo. A Bíblia também o chama de videira verdadeira. É nele que nós temos sustentação, é nele que nós temos vigor.
É nele que nós frutificamos, somos alimentados por ele. E ele nos alimenta através da pregação, ele nos alimenta através da ceia, ele nos alimenta através da comunhão. Ele nos chama para um jardim muito melhor do que o Éden. A Bíblia vai nos dizer que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Este rio é o próprio Espírito de Deus. Deus nos mostra na sua palavra que por causa da obra de Cristo, mesmo que nós estejamos vivendo numa natureza, numa criação caída, por causa da obra de Cristo, a igreja é melhor do que o Éden. A igreja é melhor do que o Éden. A igreja é melhor do que todo o deleite que eles tiveram lá, porque lá eles experimentaram condenação. Hoje nós experimentamos verdadeira saciedade para as nossas almas. Por isso aprendemos, irmãos, não busquemos o fim de nossas vidas nos prazeres deste tempo. O que o mundo pode nos dar, o que o tentador pode nos dar, o que a nossa carne desejar, não é o fim último para a nossa felicidade. Tudo isso passará e deixará ainda em nós o anseio por mais. Somente Cristo pode saciar-nos absolutamente. Somente Cristo pode saciar o desejo de nossa fé, do nosso coração. Somente Ele pode responder às dúvidas da nossa descrença. Somente Ele pode desembaraçar a nossa forma de pensar obscurecida pelo pecado. Portanto, meus irmãos, o Evangelho é valioso para nós, o Evangelho é tesouro para nós. Nosso coração está em fazer a vontade de Deus, ou ainda desejamos a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou ainda desejamos independência de Deus, independência de sua palavra. Meus irmãos, não demos ouvidos a Satanás, não demos ouvidos aos nossos desejos pecaminosos. Busquemos a graça no Filho de Deus. Busque força no Filho de Deus. Em Cristo a graça, fora dele só há condenação. Aprendemos na Escritura que em Cristo há luz, fora dele só há trevas. Aprendemos que em Cristo há vida, fora dele só há morte. Aprendemos nas Escrituras que em Cristo há céu, restauração, fora dele só há inferno e condenação. Aprendemos que em Cristo há libertação, fora dele só há prisão e desgraça. Aprendemos que em Cristo há alimento, há bebida, há pão, há vinho e há comunhão na sua casa. Fora dele há fome, há frio, há sede e há necessidade espiritual. O que mais nós precisamos nessa vida? Nós precisamos de Cristo. Cristo é tudo em todos. Ele é suficiente para nós. Ele é o Senhor de nossa vida. Ele é o nosso Salvador, reconciliador entre Deus e os homens. Cristo é a solução para Gênesis 3. Cristo é o desfecho para Gênesis 3. A desgraça que é mostrada aqui é remida pela vinda, pela obra, pela presença de Jesus para sempre. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã abençoada que o Senhor nos dá. Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado pelo pão na mesa, pelo vinho da comunhão. Obrigado porque em Ti somos um pão, somos um povo, somos um edifício, somos uma lavoura, somos pedras vivas. Tu és a pedra angular. Abençoa-nos, Senhor, na nossa EBD, cada professor, cada aluno, tudo que nós iremos aprender. É isso que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém.